Bacana, pessoal. A gente já falou sobre as 3 etapas da produção, ou seja, composição, arranjo e produção, que envolve gravação, mixagem, etc. A gente já falou rapidinho, já briefei vocês sobre a interface, né? Eu mostrei a Foxrite aqui, mas se for uma Presonus, M-Audio, qualquer outra, a ideia é a mesma, só talvez mude aqui a disposição das coisas, mas a ideia é rigorosamente a mesma. E agora a gente vai falar sobre fone de ouvido, tá? Estou aqui com um Bayer Dynamic aqui, DT770 Pro, um fone muito bom, muito bom. Olha só, esse aqui é o seu novo melhor amigo, tá? Essa é a ideia. Lógico que assim como interface, você tem interface tipo essa Foxrite, que é excelente, ela é muito boa. Tem algumas tipo Apollo, a Apollo mesmo, você tem a RME, você tem, enfim, tem um monte de, tem a, como é que chama aquele? Antelope Audio, que também tem 2 canais, mas o nível é muito superior a esse aqui. Você tem outras que o nível é bem abaixo, é bem inferior. Então, a mesma ideia vale para fone de ouvido. Olha só, qual que é o lance? Qual que é o lance desses fones aqui? Primeira coisa, esse fone aqui, ele é grandão, ele tapa o ouvido, né? Ele cobre todo o ouvido, então ele dá um certo isolamento acústico em relação ao que a gente está ouvindo aqui. E o grande lance do fone de ouvido, né, dos fones de ouvido, nesses fones grandes assim, é que eles vão te oferecer uma referência mais precisa do que você ter uma sala acústica, especialmente se você ainda não tem muita experiência com acústica, não tem muita experiência com ambiente controlado de gravação, de audição, de monitoramento, né, de monitoração. Esse aqui vai te dar uma referência melhor. Por quê? Você vai e compra uma caixa, um monitor de referência da Yamaha, super legal, bacana e tal. E você coloca no seu quarto, só que o seu quarto tem uma acústica estranha. Por melhor que seja o monitor, a ambiência do seu quarto vai te jogar para baixo. Você vai errar, vai errar bastante. Até o momento de que você entenda as imperfeições acústicas do seu quarto que estão influenciando a sua audição. Então, por melhor que seja o monitor, se ele estiver num ambiente que não é favorável, você não vai ter uma referência muito boa, não. Sua referência vai estar enviesada. E você vai cometer vários erros durante a gravação e durante a mix também, tá? Por isso que o fone de ouvido é um amigão. Mas para isso tem que ser um fone legal, um fone de alto nível. Vale a pena você gastar um dinheiro num fone bacana. Vale mesmo, cara. Vale a pena, se você tiver condições, comprar um sistema como o Sonarworks, que eu uso. Tem o da IK, tem o ARC, se eu não me engano. Tem algumas opções, eu uso o Sonarworks, gosto. Junto com o fone, que dá uma referência perfeita. Então, quando eu uso esse fone aqui, que eu comprei direto lá do Sonarworks, e ele já veio calibrado para mim, todo certinho. É um fone extremamente bem feito. E eu uso ele com o software Sonarworks, cara, é uma referência melhor, mais precisa que muito estúdio. Você vai rodar por aí para achar um estúdio que vai dar uma referência melhor que essa aqui, com o Sonarworks. Então, quando eu coloco esse fone e começo a mixar, eu tenho uma ideia muito boa de como é que tá soando, como é que tá indo, como é que tá a gravação, como é que tá o timbre, e isso tudo é muito importante. Então, é muito importante, se você tiver condições, investir num bom fone. A pessoa fala, vou pegar meu dinheiro e vou investir no microfone top. Eu também acho legal, acho super válido. Mas acho mais válido você comprar primeiro um fone de alto nível, um fone bom. Pode pensar um investimento massa num fone de ouvido bacana, num sistema de monitoração, porque de nada adianta você ter o melhor microfone do mundo e ter um fone ruim que vai te enganar. Que você vai gravar e falar, nossa, não tem grave nesse negócio. Não, tem muito grave, só que você está usando um fone que não responde certo. Ou então, nossa, meu Deus, está muito grave isso. Você está usando um fone que só tem grave, um fone que não tem uma resposta adequada para você produzir música. Então, é muito importante você ter um fone. Não é um fone que eu empresto, não é um fone que eu coloco para outras pessoas ouvirem, é o meu. Eu tenho outros fones aqui no estúdio, se o pessoal vem gravar alguma coisa, tem um outro fone. Esse aqui não, esse aqui é a minha referência, então eu tenho que tomar cuidado com ela. E é isso que eu recomendo que vocês façam, você tem um fone assim. Pode usar em ear? Se for aquele super caro, que custa tipo 7 mil reais, pode. Se for aqueles KZ, eu tenho KZ também. Eu tenho um fonezinho KZ, Shure SE215. Cara, não faça isso. Investe nisso aqui, ó. Por quê? Reparou que isso que cobre a minha orelha, reparou que se cobre a minha orelha toda? Então olha só que interessante. Por causa desse espaço aqui, ó, que fica, ele consegue reproduzir grave, consegue reproduzir as frequências importantes, consegue reproduzir efeitos mais delicados que o in-ear não consegue. Claro, consegue, se for igual falei, um in-ear muito caro.
tipo um Extreme Ears lá do Audio Dream ou alguma coisa assim, cara, um in-ear caro, de milhares de reais. Realmente ele vai reproduzir bem. Um in-ear desses baratinhos, tipo o COS, tipo o Shure, tipo o KZ, que todo mundo tem, eu mesmo tenho, cara, ele vai te enganar, ele não vai reproduzir grave com fidelidade, não vai reproduzir agudo com fidelidade, ele vai te enganar. Então é legal você ter um fone bacana desses grandes, porque esse desenho, né, essa acústica desse tipo de fone, já vai te dar uma referência muito mais precisa do que qualquer in-ear, a não ser que você invista uma grana servida num fone in-ear aí. Então, é isso aí, pessoal. A gente já falou sobre a interface. O computador eu posso falar rapidinho, porque não tem muito o que falar sobre isso. O que a gente pode falar de um computador? Você pode usar um laptop e desktop. Desktop é melhor, processamento é muito superior ao laptop equivalente, ou seja, um Core i5 no desktop, um Core i5 no laptop, o desktop ganha. Mais um Core i5 de segunda geração versus num desktop versus um Core i5 última geração no laptop, o laptop ganha. Então, essa é uma coisa que você precisa ter em mente, tá? Não é sempre que o computador desktop ganha. Ele ganha se você comparar a arquitetura, as tecnologias próximas. Qual que é o grande gargalo dos desktops? Tanto Mac quanto PC, mas em PC ainda é pior. São as conexões de dados. Quando você usa um desktop, você abre e encaixa uma placa lá dentro dele, uma placa PCI ou PCIe, ou, enfim, você faz uma conexão direta na placa-mãe dele, dependendo da interface que você estiver usando. Num laptop isso não acontece. No laptop você vai usar, no caso do PC, USB 2, 3 ou USB-C. Você vai usar USB. USB no Windows tem uns barramentos, é para o Windows, né? Tem uns barramentos lá, tem uma questão. Tem uma comunicação de dados entre um laptop e o Windows e as interfaces que não é tão bacana quanto um desktop Windows e as interfaces. Então, você ligar uma interface no desktop, se for o Windows, provavelmente vai funcionar melhor. Mas é aquela história, né? Tudo vem a um custo, tudo vem enfim, não é tão simples assim. Um laptop você pode levar para vários lugares, um desktop já é muito mais difícil. Um laptop você às vezes consegue um investimento e fazer um laptop bacana. Num desktop, se você não tem nada, às vezes vai gastar mais dinheiro. Você vai ter que comprar uma tela de qualidade, enfim. Vai ter um monte de questões. Então, é uma coisa para você ter em mente aí, que não é qualquer computador que vai rodar, mas você não precisa ter o computador mais caro do mundo para rodar. Isso não é um PC gamer, você não está rodando games aqui, você está gravando música. E se você for trabalhar de 2 em 2 canais, um laptop, pode ser um laptop simples, ele vai aguentar, porém você tem que tomar cuidado com essas questões do Windows, de comunicação, enfim, essas coisas todas que podem gerar alguns probleminhas menores, mas que são até certo ponto contornáveis. Beleza? Então, com um laptop intermediário, um fone bacana, um fone intermediário, não precisa ser o fone mais caro do mundo, esse mesmo não é o mais caro do mundo, esse fone é bem intermediário, é bem no meio, assim, é do meio para mais acessível, funciona. E uma interface de 2 canais, você está resolvido. Lógico, você vai precisar de microfones. Esse é o próximo passo que a gente vai conversar um pouquinho sobre microfones, beleza? Nos vemos lá.